Bom dia, eu sou a Raquel Tótora, sou Solution Architect aqui na Vertex, especialista em UX. E hoje eu vou estar aqui com o Felipe, falando um pouquinho sobre como criar experiências de compra engajadoras e intuitivas numa jornada de e-commerce. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Felipe Gomes, tá? Eu sou Head Global de Experiência na Corbis e CRO também. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o papel do UX UI e como a gente pode utilizar essas metodologias para desenvolver soluções, experiências que ela de fato funcione, né? Porque uma coisa é a gente criar produtos digitais e outra coisa é a gente pensar nisso dentro de um contexto de comércio eletrônico. Bom, saiu um perfil meu, já me apresentei, vou passar. Para a gente começar, então, eu acho que é importante dar uma recapitulada e também explicar um pouco mais teoricamente, né? Porque a gente muitas vezes vê esse termo de UI e UX sendo falado no nosso dia a dia, mas a gente não sabe muito bem o papel de cada um, né? E é importante salientar que dentro desse contexto de produtos digitais, a gente tem o UI muito mais responsável pela parte visual, né, pela parte estética, pela parte interativa da experiência, enquanto o UX, de forma resumida, ele é muito mais focado na criação de fluxo, no conhecimento do usuário, né, do público-alvo que vai utilizar aquele produto e muito também dentro da parte de pesquisa, né, com entrevistas e todo esse processo de coleta de dados. E aí, falando assim de maneira macro, né, a trinca de responsabilidades de cada uma dessas, a gente costuma dizer que o UI ele tem que se preocupar em construir soluções interativas, com padronização, com consistência de experiência, né, independente de qual fluxo, qual ponto da jornada você esteja. A gente tem que garantir dentro da UI, com uma UI bem feita também, que a legibilidade das informações, a claridade das informações, elas sejam muito óbvias e muito precisas para as pessoas que estão interagindo com o produto, né, o site, o e-commerce, o aplicativo, o que quer que seja. E também um dos aspectos mais importantes hoje em dia, dado que nós temos um cross de device dentro da jornada dos consumidores, né, tem muita gente com mobile, desktop, etc. Você tem que garantir a responsabilidade da sua aplicação, da experiência, para que ela funcione de maneira fluida e boa, né, e positiva em qualquer ponto e qualquer dispositivo que o usuário esteja navegando. Já na parte de UX, a gente tem uma preocupação muito maior, como eu disse no começo, em compreender as necessidades do usuário, né, em compreender as expectativas dele dentro do seu e-commerce naquele momento que ele está da compra dele. A gente tem que criar experiências que elas respondam isso com conteúdo, com tempo de carregamento. A User Experience se preocupa com a experiência de uma maneira um pouco mais holística, né? E, óbvio, o mais importante da parte de UX, que eu sempre ressalto, é que você precisa conversar com seus usuários, né? Então, acho que um dos papéis mais importantes do User Experience é ter esse processo de teste, de validação, de coleta de feedback, que isso ajuda muito a gente a construir as soluções sob demanda e sobre a necessidade exata, né? E dado que é mais importante aí nesse contexto, justamente dentro do comércio eletrônico, porque, como eu disse, uma coisa é a gente construir um aplicativo, um site, outra coisa é a gente saber que aquele usuário, além de usuário naquele momento, ele é um consumidor, ele está numa jornada de compra, e a gente sabe que a jornada de compra ela possui etapas distintas, né? E dentro de cada uma dessas etapas, a gente tem interesses de informação diferente. Uma hora eu vou me importar mais em conhecer o produto, depois eu quero saber mais da questão de forma de pagamento, depois eu vou comparar uma loja com a outra. Então, são vários processos, experiências que a pessoa enfrenta dentro dessa jornada, né? E aqui eu trago um resumo que é importante a gente relembrar, né, dentro desse contexto de jornada de e-commerce. Nós temos a etapa de awareness, a etapa de consideração, a etapa de decisão, e depois a pós-compra. Hoje, como a gente está falando de produtos digitais, a gente vai focar mais nas três primeiras, né? Mas, basicamente, dentro da etapa de awareness, como muita gente já sabe, o usuário ele percebeu alguma necessidade ou desejo de comprar algum produto, contratar algum serviço.
e ele começa a pesquisar as opções disponíveis no mercado, né? Seja um produto, um serviço, alguma coisa assim. Na etapa de consideração, ele começa a comparar, de maneira resumida, comparar essas opções que ele encontrou, né, para poder tomar a decisão de compra, e depois, quando ele toma a decisão, ele inicia o processo de checkout, escolha do produto e por aí vai. E aí eu acho que é bacana a gente entender também, dentro desse processo, que a gente tem, por conta do awareness, né, das considerações, das expectativas do usuário e depois da consideração, a gente tem dois tipos de experiência que as empresas precisam se preocupar e elas precisam convergir, que é a questão do brand experience e a questão do buying experience, né? Um usuário, como no começo de jornada, na parte de awareness, por exemplo, quando ele vai entrar no seu site a primeira vez, conhecer o seu aplicativo a primeira vez, ele vai ter o primeiro contato, a primeira impressão. Então, nesse começo da jornada, no topo do funil, digamos assim, da jornada de compra, o brand experience tem um papel muito forte, porque você tem que, de certa forma, mostrar, né, a marca para o usuário de uma maneira fiel, de uma maneira digna. Ele tem que entender os valores, os princípios, né, a confiança que ele tem na marca. É o momento de criar conexão com essa galera também, porque você vai apresentar conteúdo rico, vai apresentar informações importantes, sólidas, de processo de compra, de detalhamento do produto, avaliação. Então, você tem uma gama de conteúdo para explorar, né? E, por fim, construir com tudo isso a confiança e a fidelidade da marca. Já no caso do Buying Experience, é quando o usuário entra, de fato, no processo um pouco mais prático da coisa, né? Então, dentro desse contexto de Buying Experience, a gente tem que se preocupar principalmente em fornecer as informações que são mais importantes para o usuário naquele momento. Muitas vezes ele não está interessado no primeiro momento em saber qual forma de pagamento você tem, mas ele quer saber se a sua loja é confiável, ou ele quer saber se você entrega em determinado dia, né, um determinado prazo. Então você tem que entender essas informações e deixar tudo isso claro para ajudar na decisão de compra, azeitar o funil, né? A gente tem também que tornar o processo de seleção de produtos, gerenciamento do carrinho, essas coisas simples, né? Contratação de serviço adicional, seja garantia, instalação, qualquer coisa que você venda com o seu produto, você tem que criar um fluxo limpo para não atrapalhar a conversão do produto principal e também fornecer as ferramentas que elas podem ou auxiliar ou agilizar o processo de compra, né? Por exemplo, numa loja que vende, sei lá, roupa, camiseta, você tem um provador virtual. Isso é um tipo de ferramenta que agiliza o processo de compra, passa mais confiança, então você vai contribuir para a conversão dentro dessa parte de experiência de compra. E aí, entrando um pouco na parte de awareness, né, vou falar um pouquinho as principais aplicações, as principais preocupações que a gente tem que ter em UI UX dentro de cada um desses pontos da jornada, tá? Então, como eu disse, na awareness, o usuário ele descobriu uma necessidade de um produto ou um desejo de um produto, ele inicia o processo de pesquisa, né? E aí, quais são as principais ações que esse usuário tem dentro dessa etapa? Basicamente, ele vai visitar o seu site a primeira vez, ou conhecer o seu produto, ele vai ter um momento de descoberta, interação com a marca, né? Como eu disse, é muito importante você conseguir e aproveitar esse momento para fidelizar, para passar segurança, para passar diferencial com relação aos concorrentes, né? Então, isso acaba sendo muito importante. A gente tem também um processo muito forte de navegação em landing page, isso muito por conta da estrutura de estratégia da aquisição de tráfego, né, geralmente que é feita no e-commerce. Então, a gente tem muita gente entrando na home, muita gente entrando numa página de coleção de produtos ou de uma categoria específica, às vezes até na própria página de produto, como landing page, né? Então, tem um processo muito forte do usuário com interação com essas páginas e também, dependendo do produto, do serviço que você vende, pode ter cadastro tanto para newsletter quanto para avisme, para ele poder continuar o processo com você. Vou fazer só uma pausa para beber uma água, que minha boca secou, gente. Bacana. Então, e aí voltando, continuando essa questão de landing pages, né, eu trago aqui algumas preocupações de UX e UI que a gente tem que ter dentro desse processo para essas páginas. A gente tem que garantir a performance. O tempo de carregamento, todo mundo aqui está careca de saber que ele é super importante.
E aí as empresas têm que tomar cuidado, principalmente com a questão do branding experience e do buyer experience, porque um é mais focado em conteúdo e o outro é mais focado em agilidade. Então tem que encontrar o equilíbrio certo para oferecer um tempo de carregamento ao mesmo tempo que você consiga passar o valor da marca, a essência da marca para os usuários, né? A primeira dobra também é um ponto muito importante. A gente tem que saber que os usuários eles estão sempre com pressa, eles não querem ler, eles olham as coisas assim, tudo por cima, e você deixar informações importantes para o final da segunda dobra ou no começo da segunda dobra, você já vai perder muitas vezes 30%, 40% dos usuários, tá? Ô, Felipe, Oi. Com relação aqui à primeira dobra, como você falou um pouquinho antes ali, né, de pensar a experiência para múltiplos devices, aqui isso é muito importante, tá? Porque você é o primeiro contato que ele está tendo com aquela página, você precisa, num espaço reduzido, comunicar o que você precisa. E, para isso, você precisa estudar um pouco o seu usuário, o tráfego do seu site, entender qual é o device, né, que está recebendo uma parte do tráfego, para que você ajuste para, no mínimo, essa medida, né, para que você atenda a maior parte do teu tráfego. Porque atender 100% fica mais difícil. Exatamente. A gente já tem uma taxa de conversão tão sofrida no geral, né? Então a gente perder usuários por um descuido, por alguma coisa, realmente não precisa, né? E esse ponto que a Raquel falou é legal, assim, cara, é coisa simples. Dá uma olhada no seu Web Analytics, vê a maioria dos usuários lá, quais resoluções que eles usam, qual dispositivo que eles usam, desenvolva primeiras dobras diferentes e valide com essas pessoas para você conseguir um resultado interessante, e assim você vai afinando, né, o processo, a experiência, encontrando o equilíbrio ideal. Outro ponto muito importante é a personalização de primeiro nível, principalmente nessa etapa de awareness, né, que ajuda muito o usuário a ter uma experiência mais próxima do que ele está buscando, né? Você cria interesse por experiências únicas, isso é muito importante também. E por último, a questão da navegação e exploração. O cara está no começo da jornada, ele está conhecendo o seu site, as categorias que você tem, os produtos que você tem. Você precisa ajudar e contribuir esse usuário a navegar no seu site e evitando aqueles famosos pontos de fuga, né? Que você às vezes apresenta um produto, chega no final da página, não tem mais nenhuma recomendação, não tem um trigger de navegação, alguma coisa assim, para o usuário continuar navegando e conhecer o que você tem para oferecer lá. E aqui eu trago alguns exemplos bacanas desse processo, né? A gente vê, por exemplo, o site da Shoulder, você pensando em usuários em etapa de awareness, você tem lá no topo uma categorização de itens que são mais vendidos, mais populares, então você aumenta a possibilidade do clique e reduz a necessidade de interagir com o menu, por exemplo, que é mais extenso. Você tem a facilidade da busca por imagem, né? Já numa página de categoria, você demonstra a questão do suporte, da confiança da marca, mostrando que existe também a possibilidade de você comprar por WhatsApp, se você está inseguro, se você quer alguma orientação, alguma coisa assim. E, por exemplo, numa página de produto, você tem uma apresentação muito rica do produto que está sendo vendido, né? Então, o usuário que está numa etapa de awareness, conhecendo opções disponíveis no mercado, quanto mais claridade, segurança de compra que você passar para esse cliente, maior a probabilidade dele escolher o seu site, porque ele se sentiu mais seguro, o produto tem mais a ver, eu consegui ver detalhe de vídeo, de textura, então o usuário se sente mais confortável com isso, né? Outro exemplo bacana que a gente tem aqui é a Motorola. A Motorola, ela tem, né, por ser uma indústria de aparelho, ela tem muita comunicação de brand, televisão, mundo físico, essas coisas. Então, você tem que ter um destaque grande para a busca, porque vai ter muita gente chegando lá procurando exatamente pelo modelo de celular que ele quer comprar, porque ele já começou a jornada offline muitas vezes, né? Por outro lado, na mesma página você tem uma navegação mais exploratória com esse componente de categoria, porque você, de certa forma, passa uma consultoria para o usuário, né, que você vai trazer produtos que têm uma maior duração de bateria ou que tem uma câmera melhor, então o usuário se identifica com a necessidade dele. E isso ajuda muito você a direcionar o tráfego na home, que é uma das principais landing pages do site, né? A home mostra todo o teu sortimento, né? Ela precisa comunicar tudo que você vende de alguma forma para que o usuário seja o cartão de visita mesmo. Isso que eu ia falar, né? Então, a home é esse lugar de segurança ali para o usuário. Sim, tem um hub de navegação para o usuário, né? Para onde ele precisar ir, desde comprar um produto até abrir um ticket no suporte, você tem que ter um jeito de deixar a home organizada nesse sentido. Na Petco também é um outro case bacana, né? Eles têm lá
o mesmo tipo de componente da Motorola, que era por tipo de aparelho, eles têm por categorias de animais que são mais populares, né? Então você já entra no site, você já tem um apoio ali, você vê a foto de um cachorro, é muito mais rápido de você clicar do que você ir procurar aquilo no menu, rolar entre os banners e coisas assim. Então são esses tipos de elementos que acabam fazendo a diferença nessa questão da taxa de rejeição, na continuidade de navegação, né? Temos também a questão do prazo, né? Se o usuário está precisando de alguma coisa urgente, ele entrou no seu site a primeira vez, ele já sabe que ele pode ter uma entrega no mesmo dia, então você acaba passando todo tipo de segurança que o usuário às vezes vai ficar te comparando, ele até evita de comparar porque você já resolveu o problema dele de começo, né? Bom, falando de personalização rapidamente, né, que eu trouxe na etapa de awareness, não é aquela personalização, e nem tem como ser que você conhece os produtos do cliente, essas coisas, mas você vai fazer uma campanha, você vai trazer o usuário para o teu site, a sua campanha é focada, sei lá, no caso da Shoulder, em vestido, ou alguma coleção específica. Traz o usuário, na hora que ele entrar na sua home, se ele já tem um traqueamento da URL, mostra uma vitrine abastecida de vestido, foca o primeiro banner em seu produto que ele quer, ou se você leva ele para uma página de coleção de uma campanha, aplica tema naquela página, né, para o usuário realmente ele se imergir naquilo e ter essa experiência mais única, que isso ajuda muito, né? Personalização é comprovadamente uma prática que a gente aplica no digital que traz aumento de lifetime value, aumento de taxa de conversão e ticket médio também. E aqui eu trago um exemplo desse que eu falei, né? Você tem na vitrine de cima um usuário novo e na vitrine de baixo um usuário traqueado. A vitrine de baixo foi depois de eu ter navegado por produtos de cachorro. Aí quando eu entro na página de novo, a página ela já está muito mais focada nesse tipo de conteúdo. Então eu não perco tempo procurando o que eu quero, já está tudo na minha cara, né? A Farfetch também é um case bacana. Você entra no site a primeira vez, você faz a escolha, por exemplo, de ser homem ou mulher, alguma coisa assim, você vai comprar produtos para pele, esse tipo de coisa, mas depois no outro acesso você já tem uma outra approach, você já tem uma questão mais focada em promoção e lá em cima já estão tentando te vender baixar o app, né? Porque você já é um usuário que está voltando, então vale a pena tentar te instigar nesse momento e não oferecendo o seu primeiro acesso. E Felipe, aí no caso da Farfetch, ele vai customizar toda a tua navegação para o gênero que você escolheu ali no primeiro nível. Então, exato, todas as vitrines que você for acessar, se for acessar tênis, por exemplo, né, que é unissex, ele vai focar em produtos femininos, se você escolheu feminino, e masculino, se você escolheu masculino. E depois você muda isso só dentro do menu de navegação, você consegue trocar. Quando você reseta, né? E aqui a gente tem um exemplo também que não é só, por exemplo, pela escolha do gênero, mas assim, aqui é uma navegação logada e ali é deslogada. Eles também têm, dentro do processo de experiência, e muitas empresas fazem isso, a customização até dos filtros. Você vê que existem filtros diferentes ali. E eu estou na mesma página, você está vendo que os produtos são os mesmos. Só que começa a mudar na vitrine lá embaixo e os filtros lá é com base no comportamento de pesquisa que você tem, nas marcas que você mais compra no site. Então, até os filtros eles vão recebendo diferentes prioridades dentro do processo. E aí, quando a gente fala de landing page também, né, para a página de produto como landing page desses usuários em etapa de awareness, a gente tem que entender que também existem preocupações diferentes, né? Um cara que ele está chegando no seu site agora, a primeira vez, ele tem que ser impactado por um conteúdo rico, por uma mensagem clara. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que trazer informações de prova social para você tirar do usuário qualquer tipo de preocupação, como ele está conhecendo o seu site agora, né? Qualquer tipo de preocupação com a procedência da loja, o tipo de atendimento que vocês têm. Então é super importante falar disso, né, e deixar destacado. A questão do tempo de carregamento também aqui é super importante, né? Na verdade é importante em todos os pontos do site, mas numa etapa que o cara está chegando no seu site a primeira vez, entrando numa página de produto, você ter uma performance ruim, você já vai causar uma péssima impressão, às vezes até traz erro, né, de carregamento de informação, então tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente no mobile aqui, né? Que é quem sofre mais esse tipo de efeito, né? Mobile está com 90%, tem loja já de tráfego com mobile, né? Então você tem que tomar muito cuidado. E a performance impacta diretamente em conversão de venda, né? Então, quanto mais rápido,
mais você vai vender. Exato. E por último, também é importante pensar em split de jornada, se for o caso, né? Eu trouxe até um exemplo aqui, a Motorola, que a gente acabou falando um pouco atrás, eles têm um modelo de página de produto que serve tanto para o usuário em etapa de awareness, quanto na etapa de consideração, quanto na decisão de compra. É uma página de produto que ela tem informações muito ricas do produto em si, uma primeira dobra que ela foi pensada exatamente para trazer as informações que são mais importantes, né? Você tem o conteúdo rico que eu falei, falando dos KSPs do produto, enfim, fazendo essa venda da marca também, esse reforço de marca, né? Até também uma ficha técnica, informações um pouco mais padronizadas e avaliação. Então esse é um modelo de página que recebe o fluxo inteiro. Já a Apple, por exemplo, ela tem uma outra experiência. A Apple ela primeiro leva o usuário para uma página de vamos falar assim, 80% conteúdo e 20% venda, né? E aí ela primeiro apresenta o produto. Primeiro ela vai apresentar o conteúdo antes de apresentar o produto, porque é uma marca que o brand awareness é muito forte, né? Bom, voltamos a continuar. Exatamente, aí ela traz essa experiência mais de venda da marca, né, das questões mais subjetivas. E quando o usuário tem interesse em comprar, ele entra numa outra dinâmica, que inclusive essa página também está acessível de maneira avulsa, né? Mas ele entra numa página completamente diferente, focado só no fluxo de venda do produto, onde as informações são mais simples, mais diretas, e assim você consegue receber esses dois tipos de consumidor, né? O importante aqui, antes de entrar em consideração, é você testar. Entender qual tipo de experiência agrada mais o seu usuário, depende do produto que você vende, pode ser necessário uma experiência. Se a sua jornada for maior, se tiver maior valor agregado, você vai ter que convencer mais. Então você tem que entender via dados e via pesquisa o que vai ser melhor para o seu usuário, tá? E na etapa de consideração, né, principais ações dos usuários, que eles já estão para tomar a decisão diante das opções que eles encontraram. Eles têm uma navegação muito focada em produtos e a gente tem que se preocupar muito na questão de fornecer acesso fácil a produtos similares, categorias similares, para ele poder entender o seu portfólio de uma maneira muito clara. Eles usam muito a pesquisa interna também nessa etapa, porque eles possivelmente já acessaram, bem provavelmente acessaram o site antes, no mesmo dia ou em dias anteriores, e eles já sabem um pouco melhor o que eles querem buscar. Então tem que tomar muito cuidado com a pesquisa e deixar ela muito bem funcional, né? As qualificações e avaliações têm um peso importante aqui, porque elas também dão um double check nisso, mas embora na parte de awareness tenha um impacto maior, só que a questão de política e garantia dentro dessa etapa, ela é muito importante, porque se ele está levando em consideração a sua loja para fazer uma compra, é muito legal e é muito positivo para o usuário que ele veja rapidamente em quanto tempo você entrega, se tem troca grátis, se o processo é burocrático, enfim, então você consegue tirar essas dúvidas também nessa etapa, né? Ô, Felipe, aqui é muito importante falar que o site precisa se adaptar ao modelo do seu usuário, né? Então, independente do momento da jornada que ele está, o teu site precisa entregar a melhor experiência para ele, exatamente, certo? Exatamente. Você, de certa maneira, conseguir ter preditividade nisso, você, ou por traqueamento de URL, por cookie, você vai, né, usando os meios disponíveis. Incentivar o login, aí você vai conseguindo formar essa experiência mais personalizada e mais próxima do que a pessoa está procurando, né? E por último, questão de custo-benefício, né? Ela já sabe o produto, agora ela vai comparar prazo de entrega, os descontos totais, todas essas coisas que ajudam e contribuem na tomada de decisão. Felipe, acho que agora a gente, né, encerra aqui. O Felipe vai continuar aqui com... Estouramos o prazo, né? Estouramos. Tá bom. Ele vai continuar aqui para quem quiser bater um papo com ele. E eu vou seguir ali. Eu não vou ficar agora aqui, porque eu preciso seguir para um outro palco para poder dar uma outra palestra por lá, tá? Muito obrigada pela participação de todos. Desculpa não ter passado tudo, mas enfim. Tá bom? Obrigada. Qualquer coisa à disposição aqui.